Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu não costumo fazer sempre, mas eu peguei algumas coisas dos animes da temporada que eu tô vendo, porque eu acho legal comentar algumas coisas mais pra deixar registrado, pra gente não se perder conforme a obra avança do que qualquer coisa, mas também porque eu tô achando particularmente muito legal dessas obras, então eu queria muito trazer pra vocês, que tá valendo a pena acompanhar. Mas enfim, pessoas, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, e hoje vamos falar de Miero-chan. Miero-chan está indo muito bem, e eu quero comentar não sobre o anime em si, porque o anime não acabou, e também eu faço os comentários a parte em meio às lives, mas tá acontecendo um negócio muito específico no Mieruko, e eu quero trazer pra vocês, que é o cara dos gatos. Pra quem não lembra, acho que foi o segundo episódio, eu acho. Te juro, eu acho que foi o segundo ou terceiro episódio, foi bem no comecinho. Acabou que a Hana e a Miko acharam um gato. E aí elas queriam doar o gato, e elas tascaram na internet que elas iam estar numa praça doando um gato. Eu achei meio perigoso, mas eu já, pô, não sei como funciona lá. Aqui é capaz de ser sequestrado você e largarem o gato. E aí, simplesmente, elas ficaram na praça e chegou um cara, mó Yakuza vibes, né? E ficou assim, olhando mó cara fechada. E aí as meninas ficaram super assustadas, né? Quem não ficaria, né? Porque, tipo assim, um cara com uma cara super fechada te olhando. Infelizmente, não é nem questão de julgar pela aparência. Qualquer um que ficar me olhando por muito tempo, eu vou ficar com medo, entendeu? E aí, simplesmente, o cara não saía, ficava lá olhando, lá olhando. E a Miko meio desesperada e a Hana super nervosa. E chegou um cara que ele tinha um olhar meio estranho, mas assim, uma pessoa normal. E aí ele, vocês que estão com o gatinho pra doar? E a Hana, sim, tipo, uma pessoa normal, porque elas estavam ali há muito tempo e ninguém chegava. E aí tinha um Yakuza louco olhando pra elas. Elas só queriam dar aquele gato logo e vazar. E aí elas viram o cara parecia normal, parecia gente boa. E a Hana tava prestes a dar os gatos. Só que a Miko, esse gato tinha um fantasma junto com ele. E aí o fantasma tava ficando assim, tava tipo a Miko, a Hana, o gato e o fantasma na praça. E aí o fantasma ficou muito nervoso quando o cara começou a chegar perto. E aí a Miko viu e achou estranho, porque ela discretamente e o fantasma tá estranho. E aí, ela simplesmente olha pro cara bem e aí começa, sai, assim, não é um nem dois. Foi o cara com mais espíritos ao redor até agora nesse anime. Vrá! Um monte de espírito, um monte mesmo. E uns espíritos não dava pra ver o que era, mas eles pareciam estar entre sofrer e querer matar o cara. E esse cara era o que ia ficar com o gato. E os bichos estavam lá, um monte de sombra preta atrás do cara. E eu fiquei assim, ixi, esse cara é um assassino em série, não é possível. Corre, meninas, que eles vão matar a todos. E aí a Hana também não dá o gato. E eu fiquei tipo, gente, Jesus não, sabe? Eu duvido, tipo assim, cara, pessoas que detonam animais estão a um passo de detonar seres humanos. Se a pessoa detona um ser humano, ela detona qualquer coisa. Pra mim, aquele cara é um assassino sério. Tanto de alma que tinha ao redor dele, eu já fiquei assustadíssima. E aí ela ia dar o gato pra ele. Eu fiquei desesperada. Como dona de gato, eu senti o desespero na minha alma. E aí a Miko fica tipo assim, desculpa, não dá pra dar o gato pra você. E eu fiquei assim, nossa, Miko. A Hana não entendeu qual que foi da Miko naquele momento. Qual que foi? Ela olhou pro Yakuza e viu algo muito interessante, porque foi ali a primeira vez que a gente viu um anime que tinha almas diferentes. Algumas almas eram puras. E tipo, não é porque a alma é preta que ela é maligna. Não, almas pretas são comuns. É a cor normal dos espíritos que estão presos na Terra. Só que almas extremamente puras são brancas. Isso normalmente serve pra animais e crianças. A gente viu um recém-nascido com a alma dessa cor. E aí a gente viu os gatos com dessa cor. Do Yakuza saiu 2 gatos maravilhosos, com espíritos bem claros, e ficaram dançando ao redor dele e olhando preocupado pra ele. E aí, aquilo era carinho. Ou seja, aquele cara que tinha aquela aparência super louca foi aquela lição de não julgue pela aparência. Mas o cara tava olhando estranho pra elas, né? Não dá pra, né? Mas o que o cara tava olhando? Ele tava com vergonha de ir lá pedir o gato, mas ele queria muito o gato. E ele também tava ponderando se ele tava pronto pra isso. Mais tarde a gente vai descobrir que ele tinha perdido, parece que era a mulher dele e os 2 gatos. Então aquelas 3 criaturas eram tudo pra ele, a mulher dele e os gatos. E ele perdeu os 3. E ele tem um altarzinho, ele sempre lembra deles e fala com eles. Então ele é alguém muito carinhoso, na verdade. A hora que ela vê os espíritos e olha pro humano com 15 mil espíritos ao redor tentando voar nele. E aí vê o cara com 2 gatinhos fofos como espírito ao redor, ela cata o gato e dá na mão do Yakuza, puxa a Hana e sai dali. E aí a gente vê que o espírito que tava seguindo o gatinho fica tão de boa com isso que ele para de seguir o gatinho e começa a seguir o cara que tava com os espíritos malignos ao redor. Ou seja, ele resolveu que ele ia assombrar o cara, ele assumiu aquilo e foi. E aí a gente pensou assim, nunca mais vou ver esse cara. Foi um negócio tenso, mas que não vai se repetir. Como a maioria das coisas que acontecem no anime. Errado estávamos.
O cara voltou, senhoras e senhores. Ele voltou nos últimos episódios como professor. A professora da Miko saiu de licença maternidade. E agora ele é o professor. E aí a Miko já tá desesperada. Porque imagina você tentar ler o que tá escrito na lousa com 15 mil espíritos, tipo, que não são translúcidos, fazendo ao seu redor. E além dos espíritos loucos que tem ao redor dele, ainda tem um espírito super pesado e forte, do tipo que tem uma menina que ela também enxerga, mas ela não enxerga os super fortes. Ela não enxerga esse. Ou seja, ele é perigoso. E aí, tipo, toda vez que o professor tá passando pelas cadeiras e ele pede pra alguém fazer alguma coisa, o espírito que segue ele, que não é essas almas penadas que ficam ao redor, é um espírito fortão que fica perto dele, simplesmente chega e fica olhando quem ele chamou. É muito, tipo, muito louco. Ou seja, a Miki tá desesperada. Tem um momento que ela tá lendo e tá o cara, que ela sabe que deve ser meio psicoloco, com um monte de espírito ao redor, e do outro tá um espírito super forte, e ela lá, tentando ler, quase chorando. Eu já achei que ela ia fazer xixi na calcinha de novo, entendeu? Eu tava com dó dela. Só que aí a gente finalmente tem, já dava pra suspeitar, né, que o cara maltratava gatos. Mas qual que é a parada? A gente finalmente tem no último episódio aí, que desde a época que eu gravei esse vídeo, um relance da casa do cara. A gente não vê lá dentro, mas a vizinha vai dar uns restos de comida pra ele, tipo, ela fez muito e sobrou, e aí ela vai dar um pouco pra ele, pra não estragar e pra ser gentil, né? E aí ela fica assim, ela vai papear, né? Ela foi fofocar, vamos falar a verdade, ela foi fofocar. E ela fala assim, nossa, tem muito corvo nessa área desde que os gatos começaram a sumir, né? Porque o que acontece? Normalmente tem gato na rua, né? Então, assim, uma hora você vai virar lato, uma hora você vê gato. Infelizmente tem bastante desses bichos na rua. E é normal você ver um ou outro. Tem regiões que não tem quase nenhum, tem regiões que tem um monte, mas é normal você ver um ou outro. E aquela região tinha vários. E agora não tem, tipo, você não vê nenhum. Você não vê gato na rua. Ou seja, eles sumiram e aí o povo tá suspeitando de maus tratos. E aí acabou que começou a aparecer muito corvo na região. E aí você fica assim, mas o que isso tem a ver? Então, aí a vizinha comenta. Eu não sei se ela tá suspeita do cara ou se ela só queria fofocar e bater um papo pra ver se ele sabia de mais alguma coisa. Mas ela começa a falar, nossa, e esses corvos, hein? Eles não param de aparecer e eles estão fuçando tudo no nosso lixo. Entenderam agora? O corvo tá fuçando no lixo porque deve ter pedaço dos corpos dos bichinhos ali dentro. É por isso que eles estão fuçando no lixo. Eles até colocaram umas telas em volta pros corvos não mexerem, mas os corvos estão ao redor, porque eles estão sentindo cheiro de carne podre. Então, assim, é claro que aquilo dava pra justificar falando assim, na verdade deve ser a carne e alguém comprou muita carne e jogou no lixo. Mas toda hora é essa. Então, assim, carne lá não é barato, né? Aqui também não é, não tá barato de jeito maneira, mas... então, assim, carne não tá barato e o povo vai tá jogando no lixo desse jeito. É carne dos bichos. Esse maluco sai pela rua à noite com um capuz, a gente chega a ver essa cena, sai na rua à noite com um capuz, cata gatos na rua, leva pra casa, não vimos o que ele faz de fato, mas chegamos a ver a mão dele um pouco com sangue aqui, e ele leva pra casa dele, tortura, enfia no meio do lixo dele, dá aquela chacoalhada e tasca no lixo do prédio, com o lixo de todo mundo, aí não tem nem como saber que é ele. Meu Deus, tem um monte de cartaz no bairro dele falando que maltrata é crime, porque o pessoal realmente acha que estão catando pra maltratar, não é possível. A gente chega a ver que tinha um gatinho que ia ser sequestrado por ele, eu já tava desesperada, e aí duas alunas dele passam perto, e aí elas escutam o gato miando e tentam ir até o gato. Você já viu, né? Ver o bicho na rua, quem gosta, quer ir lá mexer. E aí eu vi o gato miando e fui lá brincar com ele. Ele fingiu que só virou no beco e passou reto pelo gato, senão aquele gato ia acabar morto e torturado. A gente não sabe se ele se ele mata ou se ele tortura os bichos, mas ele é louco. E aí eu fico muito preocupada com a Miko tá olhando tanto pra ele, ela tá tentando disfarçar, mas dá pra ver que ela fica muito nervosa ao redor dele. E aí me preocupa que ela chame muita atenção dele, e pra ele evitar que seja descoberto que ele faz esses maus tratos com o bicho, ele agrida ela de alguma maneira. Então a gente chegou num ponto do anime em que esse cara vai dar algo ruim em torno desse cara, eu não sei o que, mas vai dar algo muito ruim em torno desse cara. Ou vai ser a assombração louca que fica nele, não as 500 que ficam ao redor, mas a assombração louca que fica perto dele, que vai tentar fazer alguma coisa com a Miko. Ou vai ser esse cara mesmo que vai fazer alguma coisa comigo. Alguma coisa vai dar errado. E eu espero muito que alguém pegue ele até o final desse rolo da história. Porque, nossa, ele é um personagem que eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, alguém prende esse moço. Então, assim, é um negócio meio desesperador. Toda vez que fala de maltratos, ou com crianças, ou com bichinhos, pesa mais do que tudo, sabe? Então, tipo assim, aquele cara, ele já passa uma energia terrível. A gente sabe que tem um monte de assombração ao redor dele. E aí agora a gente sabe que ele tá catando gato na rua e matando. Então, assim, é um personagem muito sinistro. E a Miko não tá conseguindo ser discreta. Porque ela tem que lidar com ele, com 500 espíritos ao redor dele, mas a espírito super forte, parece... Ai, eu tô falando mas tem uma assombração super forte que fica perto dele também, então é muita coisa pra ela. Ela não consegue disfarçar que ela tá nervosa perto dele. Vai dar ruim.
Eu espero só que ele não machuque ela, mas parece que a qualquer momento ela vai correr perigo e eu tô muito ansiosa pra ver como que isso vai virar no anime. Mas enfim, pessoal, é assim que está o Miruko-chan. Tamo rumando ao final, falta 2 episódios pra acabar, se não me engano, 2 ou 3. Eu queria que tivesse mais, Miruko tá bem divertido e essas partes estão sendo super tensas, eu tô gostando muito. Eu acho que esse rolo desse personagem eu tinha que comentar em separado, porque num episódio acontece várias coisas legais de comentar, mas esse rolo específico é algo que puxou lá dos primeiros episódios e eles linkaram aqui no final e provavelmente vai dar alguma treta nos próximos episódios, ou pelo menos eu espero. Eu seria muito incoerente se eles só largassem. Então eu tô muito ansiosa pros próximos episódios. Mas enfim, pessoal, essa foi um pequeno como está indo o negócio do Miruko-chan. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!